elétrons desemparelhados. Número de elétrons desemparelhados. Esse é um dos melhores conceitos de valência. Número de elétrons desemparelhados. Porque aí ligado, o que vai ser ligado? Vai ser emparelhar elétrons. Então o elemento tem elétrons desemparelhados, tem elétrons desemparelhados, aí ele vai fazer uma ligação, ele vai emparelhar os seus elétrons. Então se eu tiver um elétron desemparelhado, ele teria valência 1, porque ele tem um elétron a ser emparelhado. Se ele tiver dois elétrons desemparelhados, ele vai ter valência 2, e aí vai ter dois elétrons a serem emparelhados, e assim por diante. Ok, aí, se você pegar um caso como o berílio, por exemplo, o berílio, no atômico do berílio, se eu não me engano, é 4, a configuração do berílio seria 1s2, 2s2. Aí o berílio teria, no nível 2, o subnível 2p dele estaria vazio. Então o berílio teria dois elétrons aqui, emparelhados, teria dois elétrons aqui, emparelhados, e teria o nível 2, o subnível p do nível 2, sem nenhum elétron. Então o berílio teria 1s2 aqui, 1s2, o berílio teria 2s2 aqui, 2s2, e o berílio teria nenhum elétron no subnível 2p. Então ele teria os níveis 1 e 2, no nível 1, dois elétrons emparelhados, no nível 2 ele teria o subnível S com dois elétrons emparelhados e o subnível P sem nenhum elétron. Então o berílio não teria elétrons desemparelhados. Então o berílio teria valência 0, ou seja, o berílio não faria ligação. No entanto, sabe-se na prática que existem compostos do tipo PeH2, ou seja, berílio ligado a dois hidrogênios. Então, como é que o berílio se liga a dois hidrogênios se ele não tem elétrons desemparelhados? Aí, para explicar a existência desse composto aqui, propôs-se que quando os átomos de berílio colidem com os átomos de hidrogênio, ocorre uma excitação eletrônica, o elétron fica excitado, ele excita e salta para o próximo orbital vazio da camada de valência. Então um elétron ali, vai saltar para cá. Aí eu vou ter o quê? Vou passar a ter dois elétrons desemparelhados no berílio. Aqui vai continuar normal, aqui houve uma excitação na camada de valência, houve uma excitação na última camada, houve uma excitação na camada de valência. A última camada é a camada de valência. Então aqui você não vai mexer. Na camada de valência, que é a última, houve uma excitação. Um elétron continuou lá e o outro saltou para o próximo orbital vazio da camada de valências. Ok, então agora eu passei a ter dois elétrons desemparelhados no berílio. Um elétron desemparelhado aqui, um elétron desemparelhado aqui. Aí eu posso unir esses dois elétrons, que eles estão no mesmo nível, e criar um novo subnível, chamado subnível unir ou misturar, significa hibridizar. Então vou criar agora um novo subnível, porque eu estou misturando, eu estou hibridizando. Eu vou hibridizar, eu vou misturar. O nível 1 continua sossegado lá de boa, o nível 2, né? O subnível S, o elétron subnível S e o elétron subnível P, eu vou juntar aqui e formar um novo subnível, resultante da mistura de um elétron desemparelhado do S com um elétron desemparelhado do P. Então eu vou misturar os subníveis S e P. O que é hibridizar? Hibridizar é misturar. O híbrido resulta de uma mistura. Não sei se vocês já viram na biologia, existe esse assunto na genética, a hibridização na genética. A mula ou o burro, ele resulta da mistura, ou seja, da hibridização do cavalo com a jumenta ou do jumento com a égua. Então você gera um híbrido, porque jumento é de uma espécie, égua é de outra espécie. Cruzou jumento com a égua, você vai ter uma mistura, uma hibridização. Aí desse cruzamento vai resultar um burro ou uma mula, beleza? É um híbrido, é uma mistura.
E assim, e vale também o cruzamento do cavalo com a jumenta, né? com a fêmea do jumento, ok? Muito bem. Então aqui eu tenho uma mistura do S do nível 2 com o P do nível 2. Então eu tenho aqui um subnível híbrido, que eu chamo de SP. Eu misturei um elétron do orbital S com um elétron do orbital P, então eu criei aqui um subnível híbrido SP. Então eu tenho dois elétrons, né, desemparelhados no berílio. Aí um se liga ao hidrogênio lá, o outro se liga ao hidrogênio de cá. Ocorre um emparelhamento com o hidrogênio aqui e aqui. Ocorre um emparelhamento. Então o berílio, os elétrons dele são elétrons SP. Se liga ao hidrogênio. O hidrogênio é elétron S. Porque a configuração do hidrogênio é 1s1. Então o hidrogênio está no S. O berílio, os elétrons dele estão no subnível híbrido SP. O hidrogênio está no subnível S. Então, quando você tem uma ligação única, essa ligação é uma ligação sigma. É uma ligação sigma. E aqui é uma ligação sigma em que o S do hidrogênio está ligado ao orbital SP, que o berílio tem orbitais SP, orbital SP do berílio. Então, é uma ligação sigma em que o S do hidrogênio se liga ao SP do berílio. Chama-se ligação sigma SSP. Ligação sigma SSP. Toda vez que a ligação é simples, ela é sigma. O sigma tem esse desenhozinho assim, ok? De modo parecido, vamos falar do boro. O boro, no atômico 5, configuração 1s2, 2s2, 2p1. Então o boro tem um par de elétrons aqui, o boro tem um par de elétrons aqui, e o boro tem um elétron desemparelhado aqui. Ok, se você olhar para o boro, você vai pensar assim: o boro, ele tem elétrons emparelhados no nível 1, ele tem elétrons emparelhados no subnível 2s, e ele tem um elétron desemparelhado no subnível 2p. Então o boro teria valência 1, porque ele tem um elétron desemparelhado. Lembrando que aqui o melhor conceito de valência, existem outros, o melhor conceito de valência é o número de elétrons desemparelhados, né? No caso que o berílio tinha 0 elétrons emparelhados, passou a ter 2 elétrons emparelhados, então o berílio passou a ter valência 2. Lembra o berílio da família 2A, ele também tem valência 2, mas para ele poder fazer duas ligações entre eles, ele fazer o quê? Uma excitação eletrônica e depois unir, fazer uma hibridização. Então o berílio tem uma hibridização, ou seja, uma mistura do subnível S do nível 2 com o subnível P do nível 2, hibridização SP. Repare que isso resulta em uma molécula linear. Hibridização SP, o ângulo de separação ali, ó, é de 180 graus. Resulta em uma molécula linear. Então as moléculas lineares, você pode dizer que elas têm hibridização SP, molécula linear. Voltando aqui para o caso do boro, o boro teria um elétron desemparelhado, então ele teria valência 1. Só que na prática, experimentalmente falando, você encontra na natureza compostos do tipo BH3. Como é que é BH3? É o boro ligado a 3 hidrogênios. E como é que o boro se liga a 3 hidrogênios se ele tinha apenas um elétron desemparelhado? Então o boro, para ele poder se ligar a 3 hidrogênios, ele sofre uma excitação eletrônica. Para explicar a existência desse composto aqui, ó, propôs-se que quando os átomos de boro colidem para reagir com átomos de hidrogênio, um elétron daqui, ó, da camada de valência, salta para o próximo orbital vazio. Ocorre uma excitação e o elétron da camada de valência salta para o próximo orbital vazio. Salta para o próximo orbital vazio da camada de valência. Então, para haver hibridização, vai escutando aí, ó. Para haver hibridização, é necessário que haja orbitais vazios na camada de valência. É necessário que haja, o elétron daqui, ó, saltou para cá, ó. O elétron dali, ó, na camada de valência, que é o nível 2 do caso do boro, o elétron daqui, ó, saltou para cá. Para que haja hibridização é necessário o quê? É necessário que haja orbitais vazios na camada de valência, na última camada. Então o boro tinha aqui, ó, orbital vazio. Aí o elétron saltou da camada de valência e saltou para cá, ok? Aí ele passa a ter o quê? Ele passa a ter 3 elétrons desemparelhados. Ele passa a ter valência 3. Ele tem 3 elétrons a serem emparelhados.
Então ele pode fazer 3 ligações. Aí, ó, aí explica esse desse composto. Aí eu faço aqui a união, a junção, a mistura, a hibridização desses 3 elétrons do nível 2 do boro. E aí eu passo a ter um novo subnível, que é chamado de subnível híbrido, misturado. Eu misturei um elétron do S com 2 elétrons do P, do nível 2 do boro. Na camada de valência do boro, eu peguei um elétron do S, que estava desemparelhado, peguei 2 elétrons do P, do subnível P, que estão também desemparelhados. Aí eu vou juntar eles, eu vou misturar eles. Eu vou fazer o quê? Uma hibridização, uma mistura. Eu vou misturar esses elétrons, eu vou juntar num único subnível. Então eu passo aqui agora, eu tenho 1, 2, 3. Eu passo a ter 3 elétrons desemparelhados. 1 veio do subnível S e 2 vieram do subnível P. Então aqui eu tenho os tais híbridos sp2. Por que chama sp2? Porque 1 elétron veio do subnível S e 2 do subnível P. sp2. Ali, ó, por que ali é sp? Porque é 1 elétron do S e 1 elétron do P. Então aqui é sp, hibridização sp. Aqui é sp2. É 1 elétron do S e 2 elétrons do P. sp2. Então, o boro tem hibridização sp2. Os orbitais do boro são orbitais híbridos sp2. Então aqui o sp2 do boro se liga ao hidrogênio. E qual que é o orbital do hidrogênio? O hidrogênio é o orbital S. Então aqui nessas ligações sigma do boro, né, nós estamos falando aqui da hibridização sp2 do boro. Nessas ligações sigma do boro, nessas ligações simples, são ligações sigma do boro, você tem o S do hidrogênio ligado ao sp2 do boro. Os orbitais do boro são orbitais sp2 e o orbital do hidrogênio é o orbital S, ok? Os orbitais do boro são orbitais sp2 e o orbital do hidrogênio é o orbital S. Então aqui eu tenho ligações sigma em que o orbital sp2 do boro se liga ao orbital S do hidrogênio. Hidrogênio é o orbital S. Aqui o hidrogênio, que é o orbital S, ligou ao orbital sp do berílio, ok? Na hibridização sp2, os ângulos aqui são de 120 graus. Então, quando você enxergar molécula trigonal plana, hibridização sp2, os ângulos são de 120 graus. Molécula linear, hibridização sp, molécula linear de hibridização sp, os ângulos são de 180 graus. Molécula trigonal plana, hibridização sp2, o ângulo é de 120 graus, ok? E aí, dando continuidade à brincadeira aqui, eu vou falar de um caso, do caso do carbono, mas o caso do carbono ele se estende a outras 2 situações. Mas eu vou concentrar aqui em falar a principal e depois eu só trabalho aqui que você mais precisa saber do restante. O carbono, no átomo dele é 6, então aqui ó, no átomo 4, no átomo 5, no átomo 6. Veja que o negócio está dando progresso aí, né? No átomo dele é 6, a configuração dele é 1s2, 2s2, 2p2. Se você olhar para o carbono, ele vai ter ali, deixa eu colocar isso melhor aqui, né? Então o carbono é 1s2, 2s2 e 2p2. Se você desenhar os orbitais do carbono, nível 1 com 2 elétrons, 2s com 2 elétrons e 2p com 2 elétrons. Então, se você olhar para o carbono friamente, você perceberá que ele tem aqui 2 elétrons emparelhados, aqui ele tem 2 elétrons emparelhados e aqui ele tem 2 elétrons desemparelhados. Porque você não pode colocar os dois aqui no meu orbital, porque tem mais de um orbital vazio. E ele tem um orbital vazio. Se ele tem orbital vazio na camada de valência, ele pode sofrer hibridização. Então, quando é que um elemento sofre hibridização? O elemento sofre hibridização quando existem orbitais vazios na camada de valência. Gravou? Para que ocorra hibridização, o elemento tem que ter o quê? Orbitais vazios na camada de valência, na última camada. Ok? Muito bem. Então, o berílio tem orbital vazio na camada de valência, o boro tem orbital vazio na camada de valência, o carbono tem orbital vazio na camada de valência, então ele sofre hibridização. Aí,
O carbono forma compostos como, por exemplo, o CCl4. O que é o CCl4? É o carbono ligado a 4 cloros. Mas o carbono só tinha 2 elétrons emparelhados. A valência do carbono, então, seria apenas a valência 2. Mas aí, né, descobriram que o carbono podia ligar 4. Então, para explicar o fato dele se ligar a 4, para explicar a existência desse composto aqui, por exemplo, para explicar a existência dele, alguém sugeriu, entendeu, imaginou o quê? Quando o carbono se choca, colide, reage, interage com os átomos do outro elemento, ocorre uma excitação do elétron aqui, ó, da camada de valência para o próximo orbital vazio da camada de valência. O elétron salta ali, ó, salta e vem para cá, ó, beleza? Ocorre uma excitação eletrônica. O elétron salta, o elétron da camada de valência que estava emparelhado, salta para o próximo orbital vazio da camada de valência. Próximo orbital vazio da camada de valência. Então o que acontece? Aqui deixa quieto, que aqui não é a camada de valência. Um elétron ficou aqui, esse aqui já estava aqui, e o outro saltou para cá, ó, saltou para o próximo orbital vazio da camada de valência. Aí o carbono, que tinha apenas 2 elétrons desemparelhados, passou a ter 4 elétrons desemparelhados. Então ele passou a ter valência 4. Ele passou a ter valência 4. Aí se você fizer a mistura, se você fizer a união, se você fizer a hibridização desses elétrons da camada de valência do carbono, do jeito que estão aqui, você vai ter o seguinte: a camada 1 deixa quieta, não mexe com ela, porque ela não é camada de valência, e na camada de valência passou a ter o quê? 4 elétrons desemparelhados. Esses 4 elétrons, um é do subnível S e 3 são do subnível P. Então eu juntei aqui, ó, um elétron desemparelhado do subnível S com 3 elétrons desemparelhados do subnível P. Então aqui o que eu criei aqui? Uma hibridização, ou seja, uma mistura de quê? Hibridização, uma hibridização ou hibridação, uma mistura de um S com 3P. Aqui foi um do S com um do P, então é SP. Aqui foi um do S com 2 do P, então é SP2. E aqui foram um do S com 3 do P, então é SP3. Na hibridização SP3, então aqui você tem a ligação entre o cloro. Se você fizer a configuração do cloro, você vai perceber que a configuração dele para no P. Então aqui eu tenho uma ligação sigma, o cloro, o último elétron dele está no subnível 3P, então está no P, subnível P. Então eu tenho aqui uma ligação sigma em que o subnível P do cloro, né? Você faz a configuração eletrônica do cloro, vai ver que o elétron dele desemparelhado está no subnível P. Então, ó, o P do cloro vai ligar-se a um dos orbitais do que? sp3 do carbono. No carbono, os orbitais são híbridos, sp3. São orbitais híbridos, sp3. São orbitais híbridos, sp3. São orbitais híbridos, sp3. Beleza? Do carbono. Beleza? Ok. Então aqui o cloro, no seu orbital P, liga-se a um dos orbitais sp3 do carbono. Então aqui são ligações sigma, em que o S, em que o P do cloro, ligações sigma, são ligações sigma, em que o P do cloro se liga a um dos orbitais sp3 do carbono. Então aqui é a ligação sigma PsP3, beleza? O P do cloro, fazendo a configuração do cloro lá, você vai ver que ele termina em P. O P do cloro se liga ao sp3 do carbono, ok? Ligação sigma PsP3. No caso da hibridização sp3, os ângulos aqui, ó, os ângulos entre cada duas ligações são de 109 graus e 28 minutos. Tem lugar que coloca 109,5, né? 109 graus e 5. 109,5. Mas na verdade são 109 graus e 28 minutos, ok? Na hibridização sp3. Então quando a hibridização é sp, a molécula é linear e o ângulo é 180. Quando a hibridização é sp2, a molécula é trigonal plana, e o ângulo entre as ligações é de 120 graus. E quando a hibridização é sp3, a molécula é tetraédrica
e o ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. Molécula tetraédrica. Aí, moçada, o que acontece? O caso do carbono não é simplesmente assim. Mas antes de finalizar o caso do carbono, eu vou falar do caso do cloro aqui para você acabar de entender de onde é que vem aquele monte de valências, tá? Apesar de eu querer que você entenda de onde vem aquele monte de valências, eu não quero que você saia deduzindo as valências dos elementos uma por uma. Não acho interessante que você saia deduzindo as valências dos elementos uma por uma. Não vale a pena esse desgaste. É melhor você memorizar através das valências. Parece-me mais simples do que deduzir todas. É claro que é possível deduzir todas, obviamente, mas não vale a pena você ficar deduzindo, não. Memorizar através das valências é mais fácil. O cloro, né? O átomo dele é 17. Olha só a situação do cloro aqui, ó. Talvez ninguém nunca se atirou para isso. Vai enxergar aqui agora. O átomo do cloro é 17. A configuração dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. No nível 3, você tem também o subnível D, certo? Então, se você tem o nível 3, no nível 3 tem o S, o P e o D. Só que no caso do cloro, o D vai estar vazio lá. O D vai estar vazio, né? Vai ter D0, né? O cloro tem nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 tem só o S. Nível 2 tem o S e o P. Nível 3 tem o S, o P e o D. E o nível 4 tem S, P, D e F. Mas aqui não vai chegar no nível 4 não, né? Porque o cloro só tem até 3. Então beleza, aí você faz a distribuição do cloro lá, ó. 1S vai estar aqui, 2S vai estar aqui, 2P vai estar aqui, 3S vai estar aqui, 3P vai estar aqui e 3D vai estar vazio. Então 2P vai estar lá completo, 3P vai estar com 5 e o 3D vai estar vazio. Então aqui nós temos o cloro da seguinte maneira: 1S2, 2 elétrons, 2S2, 2 elétrons, 2P6, P1, P2, P3, P4, P5, P6, 3S2, 3P5, P1, P2, P3, P4, P5. E o D vai estar vazio lá, 0. Moçada, eu tenho que preocupar com a camada de valências. Então, esquece isso aqui, ó. Esquece nível 1, esquece nível 2. Vamos preocupar com quem? Com a camada de valências. Como é que é a camada de valência do cloro? A camada de valência do cloro tem o 3S2, está aqui. Beleza? 3S2. Tem o 3P5. E tem o 3D que vai estar vazio. Né? 3P5 e o 3D que vai estar vazio. Aí eu vou mostrar para vocês aqui a possibilidade de acontecer 4 situações. Primeira situação é a que já está aí na sua cara, já está na sua visão aí. O cloro tem um elétron, ele naturalmente tem um elétron desemparelhado. O cloro naturalmente tem o quê? Um elétron desemparelhado. Ele já vem naturalmente com um elétron desemparelhado. Então o cloro tem valência 1. Que você está vendo ali, você deve estar, né, enxergando com facilidade aí, ó. Ó, aqui ó, o cloro é P5. Então como é que o cloro é? 3S2 está aqui. Aí vem P1, P2, P3, P4 e P5. Então esse elétron aqui, ó, está desemparelhado. Se o cloro tem um elétron desemparelhado, ele tem valência 1. Aí você fala, ó, valência 1 do cloro eu conhecia. O cloro tem valência 1, né, família 7A e tal. Tem 7 elétrons de camada, precisa de 1 para ficar estável, então tem valência 1. Então a valência 1 do cloro eu conhecia. Beleza, bacana. Aí, você está vendo aí que o cloro tem orbitais vazios na camada de valência. O cloro tem orbitais vazios na camada de valência. Se ele tem orbitais vazios na camada de valência, ele pode sofrer uma excitação. Ou seja, um elétron aqui, ó, pode saltar para o próximo orbital vazio da camada de valência. Então vamos supor que esse elétron aqui, ó, saltou para cá. Esse elétron aqui, ó, saltou para cá. Aí ele passou o quê? Ele era 3S2, 3P5. Aí um elétron aqui saltou para cá. Aí ele passou a ter o quê?
passou a ter 1, 2, 3 elétrons desemparelhados. Só tinha um elétron desemparelhado. Quando um elétron aqui saltou para cá, sofreu uma excitação, sofreu uma hibridização, pulou, né, para o próximo orbital vazio da camada de valências. Ele passou a ter 3 elétrons desemparelhados. Então aqui o cloro passou a ter o quê? Valência 3. Se eu continuar nessa brincadeira, se eu continuar nessa tocada, nessa toada, nesse movimento, eu vou poder excitar mais um elétron da camada de valência do cloro. Então aqui já estava assim, ó, esse elétron aqui, ó, excita para o próximo orbital vazio da camada de valência. Se esse elétron aqui saltar para o próximo orbital vazio da camada de valência, o cloro passará a ter 5 elétrons desemparelhados. Então vou voltar de novo, ó. Eu comecei lá, ó, o cloro tinha o quê? Apenas um elétron desemparelhado. Valência 1 então. Aí eu excitei esse elétron aqui, ó. Esse elétron aqui, ó, foi excitado. Esse elétron saltou para o próximo orbital vazio. Aí ele pulou para cá, ó, passou a ter o quê? 3 elétrons desemparelhados. E se eu excitar esse próximo aqui, ó, excitar esse próximo aqui para lá, ó, né? Ele vai passar a ter quantos? Vai passar a ter 5 elétrons desemparelhados. Então, cloro, valência 1, 3, 5. E você está vendo ali, ó, que aqui também está na camada de valências. Sempre que você tiver orbitais vazios na camada de valência e tiver elétrons emparelhados, você pode desemparelhá-los. Você pode promover a excitação eletrônica, que vai resultar na hibridização. Isso é o que, moçada? Hibridização. O nome disso é hibridização. Então aqui mantém um elétron e o outro elétron aqui, ó, saltou para o próximo orbital vazio. O outro elétron estava aqui, ó, saltou para o próximo orbital vazio da camada de valência. Vem para cá, ó. Aí ele passou a ter o quê? Ele passou a ter 1, aqui já tinha 3, aqui já tinha 2, e o outro de lá, ó, veio para cá. Então ele passou a ter quantos? Ele passou a ter 7 elétrons desemparelhados. Então ele passou a ter valência o quê? 7. Então aqui estão explicadas, justificadas, demonstradas as valências 1, 3, 5 e 7 do cloro. Aí você vai falar, Luiz, por que o flúor não faz isso? Aí tá, né? Já falei. Flúor tem no átomo 9, faz a configuração dele lá, ó. 1s2, 2s2, 2p5. O nível 2 só tem subníveis SP. Então não existe 2D, correto? Não existe. O nível 2 só tem SP. Então aqui o cloro não, flúor, tem um subnível S com 2 elétrons, um subnível S ali, 1S com 2 elétrons, o subnível 2S com 2 elétrons, o subnível 2P com 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5. Não existe subnível 2D. Então na camada de valência dele só vai ter SP. E aí, conclusão, na camada de valência do flúor não há orbitais vazios. Esse aqui é um orbital incompleto, mas não está vazio. Tem que ter orbital vazio. Tem que ter orbital vazio. Para que haja hibridização, é necessário que haja orbitais vazios na camada de valência. O flúor não tem orbital vazio na camada de valência. Então o flúor só tem valência 1, porque é um elétron desemparelhado. Ele não sofre hibridização. Flúor não sofre hibridização. Não sofre hibridização, porque ele não tem orbitais vazios na camada de valência. Não sofre hibridização. Só tem a valência 1 porque tem um elétron desemparelhado aqui. Ok? E para fechar o caso do carbono, o que você mais tem que saber de hibridização, né? Você tem que saber as situações que eu expliquei aí, mas isso não é tão assim, né? Absoluto. O que você mais tem que saber de hibridização são os casos do carbono. Mas os casos do carbono, basta você olhar para a estrutura dele. Então basta você olhar o seguinte: se o carbono tiver apenas ligações simples, a hibridização dele será sp3. Na hibridização sp3,
você tem 4 orbitais híbridos, por isso chama sp3, ó, 1 mais 3 dá 4. 4 orbitais híbridos. 4 orbitais misturados, hibridizados. E aí, a geometria tetraédrica, tetraédrica, certo? E o ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. 109 graus e 28 minutos. Beleza? Então, esse carbono, ele possui uma estrutura espacial. Tetraedro é o que? É uma figura espacial, né? Então, ele tem uma estrutura espacial. Estrutura espacial. O que significa uma coisa espacial? Significa que ela não está no mesmo plano, na mesma linha. O carbono sp3 é assim, ó. Ele tem uma ligação para ali, ele tem uma ligação para cá, certo? Ele tem uma ligação para lá, correto? Vamos tentar imaginar isso aqui, né? Como é que o carbono sp3? Vamos começar pela perna aqui. Ele tem uma ligação aqui, então aqui é uma perna, aqui é uma ligação. Ele tem outra ligação ali é outra ligação. Ele tem outra ligação para lá é outra ligação. E outra para cá, ó. Então ele vai ter o quê? 4 ligações em planos diferentes. Então ele é o quê? Espacial. Correto? E os ângulos entre cada duas, os ângulos entre essa e essa de cá, ó, as pernas aqui, é de 128. O ângulo aqui, ó, né? Essa ligação e a perna de baixo é de 128 e o ângulo ali também é 198. Ângulo aqui é 198, aqui é 198, aqui é 198 e ali também é de 109,28, ok? Então, no carbono só tem ligações simples, hibridização sp3, geometria tetraédrica, os ângulos entre cada duas ligações são de 109 graus e 28 minutos. Por isso a estrutura dele é espacial. Agora, se o carbono tiver uma ligação dupla e duas simples, a hibridização dele é sp2. O que significa sp2? Quer dizer que são 3 orbitais híbridos. 1 mais 2, 3. Por que são 3? Porque aqui, ó, na dupla, você tem uma ligação sigma, escuta bem isso, e uma ligação pi. Na ligação simples, ela é só sigma. A ligação simples, ela é só sigma. Na dupla, uma sigma pi. E a pi nunca é híbrida, nunca é misturada. Ligação pi é uma ligação formada entre orbitais p puros, ou seja, não são híbridos, não são misturados, são puros. Ligação pi é uma ligação entre orbitais p puros. Não é hibridização, Então, quando ele tem uma dupla, ele vai ter só 3 orbitais híbridos, por isso chama sp2. 1 mais 2, 3. A sigma é híbrida, aqui é híbrida, aqui é híbrida, e a pi nunca é híbrida. Pi é sempre orbitais p puros, nunca misturados. Então, se o carbono tiver uma dupla e duas simples, a hibridização dele é sp2. O ângulo aqui, ó, será de 120 graus. 120 graus. Esse carbono é chamado trigonal plano. Carbono trigonal plano. A geometria é trigonal plana. Trigonal o quê? Plana. Agora, se o carbono tiver uma tripla e uma simples, ou tiver duas duplas, se o carbono tiver uma tripla e uma simples, ou duas duplas, aí uma tripla e uma simples. Como é que é uma tripla? Uma tripla, deixa eu tentar ampliar aqui. Se o carbono tiver uma tripla e uma simples, ou se o carbono tiver duas duplas, a hibridização dele será sp. Aí você fala, como assim sp? Porque são só 2 orbitais híbridos. Por que são só 2 orbitais híbridos? Eu já disse que a pi nunca é híbrida. Como é que é uma tripla? Você tem uma ligação sigma, uma ligação pi e a outra também é pi. Como é que a ligação simples é sigma? Como a pi nunca é híbrida, então a híbrida aqui vai ser S sigma e S sigma. São só 2 orbitais híbridos, por isso que é sp. 1 mais 1, 2. 1 do S, 1 do P. 1 mais 1, 2, sp. Aqui como é que é a dupla? É uma sigma e uma pi. A pi não é híbrida. Como é que é a dupla? É uma sigma e uma pi. Então você tem o quê? Só 2 híbridos. Então quando o carbono tem uma tripla e uma simples, ou quando o carbono tem duas duplas, a hibridização dele é sp.
como eu já havia mostrado, na hibridização SP, o ângulo aqui, ó, ou aqui, ó, é de 180 graus. Geometria o quê? Linear. Então aqui o carbono é o quê? Linear. Não é isso? Ou diagonal. Tanto o linear, esse, como o trigonal plano, como o próprio nome já diz, né? Eles são o quê? Planos. Então aqui a estrutura é plana. Estrutura plana. Estrutura plana. O que é uma estrutura plana? É que está na mesma linha, está no mesmo plano. Essas duas duplas estão no mesmo plano. Essa tripla e essa simples estão no mesmo plano. Essa dupla e essas duas simples estão no mesmo plano. Essas estruturas são planas. Esse aqui não, esse aqui é espacial. Tem uma para um lado, outra para o outro, outra para frente, outra para trás. Então, é que aqui não estão no mesmo plano. Ok? Não estão no mesmo plano, tá bom? Aqui seria até interessante você desenhar assim, ó. Você pode desenhar assim, ó. Essa aqui está nesse plano. Essa aqui está no mesmo plano dela, pode considerar assim. Essa aqui você pode botar no plano posterior, para trás, ó. Pontilhadinho significa para trás. Beleza? Para trás. E essa aqui, ó, você bota no plano anterior. Plano anterior, você coloca assim, ó. Traço grosso significa para frente. Então essa aqui vai estar para frente. As outras duas vão estar no mesmo plano e a pontilhada vai estar para trás. Então aquela distribuição espacial que eu mostrei, que eu tentei mostrar aí para vocês na minha acrobacia aí. Pode não ter ficado legal não, mas marcou, né? É marcante essa acrobacia que eu fiz aí, né? Então, essas duas ligações estão no mesmo plano. Essa aqui está para trás, essa aqui está para frente. O pontilhado significa para trás, o traço grosso significa para frente e essas duas aqui no mesmo plano. Então esse aqui é um carbono espacial, esse carbono é plano, esse é plano e esse é plano. Beleza, moçada? É isso que você tem que saber de hibridização. Saber o que é hibridização, ter uma noção de algumas valências que foram hibridizadas, que é o caso do cloro aí que eu mostrei, que é o caso do berílio e do boro que eu também mostrei lá atrás. E tem que saber, especialmente, a hibridização do carbono. Hibridização do carbono é você reconhecer. Se ele tiver só ligações simples, ele é sp3. Se ele tiver uma dupla e duas simples, ele é sp2. Conhecer o ângulo. Se ele tiver duas duplas ou uma tripla e uma simples, ele é sp, né? Linear, beleza? Esses três primeiros são planos e esse é espacial. Fechado?